82. Faca. Ó pai, 7.000 anos. Como pôde não me contar isso? Interpelou Radiante ao ajoelhar e gritar diante do cubo no chão. Restares não é só o grão-juiz dos esplendos de honra. Ele é um dos tormentosos arautos. Você não precisava da informação na época. Seja, Vel. Ela vai compreender, disse Meraise. Vel ainda está mais furiosa com você, Meraise, retrucou Radiante, levantando-se. Você nos enviou em uma missão perigosa sem a preparação adequada. Esconder essa informação nos levou a desperdiçar semanas de procura na fortaleza como idiotas. Nós não queríamos que você perguntasse por um arauto, disse Mraze com a voz frustrantemente calma. Isso poderia tê-lo alertado. Até onde sabemos, ele não descobriu que sabemos sua verdadeira identidade. Talvez Gavilar soubesse, mas nenhum outro dos filhos de honra tinha noção de que havia servido um dos próprios seres que estavam procurando, na sua ignorância ingênua, para restaurar Rochar. A ironia é bastante poética. Hum, disse Padrão ao lado da porta, onde estava vigiando a chegada de Adolim. O que foi? Você também gosta da ironia agora? Perguntou Radiante. Ironia tem gosto bom, como linguiça. E você já provou linguiça? Acho que não tem o sentido do paladar, respondeu o Padrão. Então ironia tem o gosto que eu penso que uma linguiça teria, quando imagino gostos. Radiante esfregou a testa, olhando de volta para o cubo. Era tão injusto. Ela estava acostumada a intimidar as tropas apenas com um olhar, mas não era possível encarar de modo apropriadamente feroz um homem que falava através de uma caixa. Você nos contou que saberíamos o que fazer quando encontrássemos Restares, disse Radiante. Bem, nós encontramos, mas não temos ideia de como proceder. O que você fez no momento que descobriu? Perguntou Mraze. Xinguei você. E depois? Entrei em contato com você diretamente para xingá-lo mais um pouco. O que foi a escolha correta? Está vendo? Você sabia exatamente o que fazer. Radiante cruzou os braços, quente de raiva, frustração e, admitidamente, vergonha. Passou a ser véu e a raiva retornou. Chegou a hora de negociarmos, Marise. Negociar? O acordo já foi estabelecido. Você fez o que eu solicitei e receberá a recompensa oferecida, além da prática e do treinamento que teve ao seguir minhas ordens. Isso é interessante, porque vejo a situação de modo diferente. Eu cheguei muito longe, atravessando grandes dificuldades. Devido ao sacrifício de Adolim, ganhei acesso a uma das fortalezas mais remotas de Rochar. Tive sucesso, enquanto você explicitamente me contou que outros agentes falharam. Agora que estou aqui, em vez de receber treinamento ou prática, como você diz, descobri que está ocultando informações vitais de mim. Da minha perspectiva, não há incentivo para continuar esse acordo, já que a recompensa prometida pouco me interessa. Até mesmo o Shalom está questionando seu valor. Sua recusa em fornecer informações importantes faz com que eu me pergunte o que mais você omitiu. Agora estou questionando se o que faço aqui possivelmente vai contra os meus interesses ou os interesses daqueles que amo. Então deixe-me perguntar claramente. Por que eu estou aqui? Por que você está tão interessado em Kelek? E por que, explicitamente, eu deveria continuar nesse caminho? Meleise não respondeu de imediato. Olá, Vel, disse ele por fim. Estou feliz que tenha vindo falar comigo. Responda as minhas perguntas, Meleise. Primeiro, está na hora de abrir o cubo. Vel franziu o senho. O cubo de comunicação? Pensei que havia dito que isso o estragaria. Se tentar abri-lo à força, vai estragar. Pegue-o, levante-o,
Procure ouvir de qual lado minha voz fica mais fraca enquanto estou cantarolando. Ela se ajoelhou ao lado do cubo e de novo o pegou, prestando atenção na voz de Mraze. Sim, o som era mais fraco de um dos lados. Achei. Ótimo. Coloque a mão nesse plano do cubo e torça-o para a direita. Ela o sentiu estalar quando tocou. Suspeitou que Mraze houvesse feito algo para destrancar o dispositivo, de onde quer que estivesse. Ela girou o plano do cubo facilmente e ele saiu, revelando um pequeno compartimento que continha uma intrincada adaga de metal com uma gema na ponta do punho. Então você quer mesmo que eu o mate? Não é possível tirar a vida de um arauto, observou Mraze. Eles são imortais. Não pense em Kelek como uma pessoa. Ele é um espreno, imutável e eterno, formado da substância e da vontade de honra. Ele é como a gravidade e a luz, uma força, não um homem. E você quer que eu apunhale uma potência assim com esta faca? Disse Vel, desfazendo as presilhas e removendo-a do cubo. A cavidade era apenas uma pequena parte da porção oca no cubo, e uma camada de aço a separava do resto. A voz de Mraze vinha da parte vedada. Como ele havia disposto o peso do cubo de modo que fosse impossível sentir que um lado era mais pesado que o outro. Eu quero que você colete a alma de Kelek, também conhecido como Restares. A faca vai aprisionar a essência dele na gema, explicou Mraze. Isso parece excessivamente cruel, disse Vel olhando para a faca. Cruel como as telepenas que vocês usam com tanto entusiasmo, apesar dos esprenos aprisionados dentro delas? Não há diferença. O ser chamado Kelek é um receptáculo de um conhecimento incrível. O aprisionamento da gema não vai feri-lo, e vamos conseguir nos comunicar com ele. Nós temos 2 outros arautos na torre. Eu poderia perguntar a eles qualquer coisa que você quisesse saber, disse Vel. Acha que eles responderiam? Quão úteis eles têm sido nas conversas com Jasna? Talenelat é completamente louco, e Shalash é enganosamente reticente. Eles falam do Sacropacto, sim, e de lutar contra os moldados, mas quase nunca revelam algo prático. Isso não é muito persuasivo. Sim, eu sei o que você quer que eu faça, mas suspeitei isso desde o início. Se quer que eu termine a missão, preciso saber por quê. O que especificamente espera aprender com ele? Retrucou Vel. Nosso mestre, Taidakar, possui uma aflição similar àquela dos arautos. Ele precisa de acesso a um arauto para aprender mais sobre seu estado e conseguir se livrar dos piores efeitos dessa aflição. Não é o bastante. Radiante e Shalom não vão permitir que eu faça seu trabalho sujo por um motivo tão mesquinho. Ela colocou a adaga de volta no cubo. Eu vim aqui para relatar a localização de Restares. Shalom disse especificamente a você que nós não mataríamos. E sim, para mim, apunhalá-lo com esse dispositivo conta como a mesma coisa. Pequena lâmina. Por que Sadias precisou morrer? Perguntou Mace baixando a voz. Ela hesitou, a mão ainda na adaga, que estava tentando prender novamente nas presilhas do cubo. O ser que eles chamam de Kelek é um monstro, continuou Mraze. Ele, junto aos outros 8, quebraram o Sacro Pacto e deixaram Talenelat, aquele que suporta as agonias, sozinho na danação para ser torturado por milhares de anos. O inimigo retornou, mas os arautos ajudaram? Não. Na melhor das hipóteses, eles se escondem. Na pior, a loucura deles os leva a acelerar a destruição do mundo. Kelek se tornou indeciso ao ponto da loucura. E, como a maioria dos outros, está com medo. Quer escapar de seus deveres. Trabalhou com Gavilar sabendo muito bem que, ao fazer isso, causaria o retorno dos moldados,
e o fim da nossa paz, porque queria encontrar uma maneira de escapar deste mundo. Uma maneira de nos abandonar, como já havia abandonado seus juramentos e seus amigos. Ele possui conhecimento essencial para nossa luta contra os invasores. Contudo, não vai compartilhá-lo por vontade própria. Ele se esconde na fortaleza mais remota do mundo e tenta fingir que não há guerra, que não é culpado. Ele é. A única maneira de fazer com que ele cumpra seu dever é trazê-lo de volta à força. E a melhor maneira e a mais fácil de fazer isso é aprisionar a alma dele. Raios. Foi um discurso mais longo do que estava acostumado a ouvir de Mraze. Havia paixão e convicção na voz dele. Vel quase se sentiu persuadida. Eu não posso fazer nada contra ele, afirmou ela. Ele vai julgar Adolin no processo. Se Kelek desaparecesse, isso certamente lançaria todo tipo de suspeita sobre nós, e Adolin seria aprisionado. Não posso arriscar. Hum. Se ao menos houvesse uma maneira de alguém, após ter aprisionado a alma de Kelek, tomar o lugar dele. Usar o mesmo rosto. Proferir uma sentença justificando seu marido e comandando os esplenos de honra a se juntarem à guerra de novo. Se, ao menos, tivéssemos enviado uma pessoa capaz de virar sozinha a maré desta guerra através do uso de uma ilusão direcionada. Naquele momento, Vel perdeu o controle para Shallan, porque o que Mraze disse fazia muito sentido. Ah, raios, pensou Shallan, ficando gelada. Pai das tempestades acima e guardiã das noites abaixo. Ele tem razão. Pode ser uma solução para esse problema. Uma maneira de Adolin vencer. Uma maneira de trazer os ex-prenos de honra de volta. Então era assim que ele ia manipulá-la dessa vez. Quis deixá-lo na mão só por esse motivo. Se o que ele estava dizendo não fosse tão lógico. Seria fácil substituir Kelek desde que obtivesse luz das tempestades. Não, alertou Vel. Não é tão fácil assim. Seria difícil representar um arauto. Faríamos a substituição de última hora, pensou Shallan. No último dia do julgamento, para reduzir o tempo que precisaríamos fingir e para ganhar mais alguns dias para aprender sobre a personalidade dele. Matar Sadeh salvou milhares de pessoas, continuou Mraze em sua voz suave e persuasiva. Entregar Kelek a nós e enviar esses prenos de honra para se vincularem com os corredores dos ventos poderia salvar milhões. Vel não sabe se conseguiremos imitar um arauto direito, disse Shallan. O arauto é instável. Todos eles são agora. Com algumas orientações, você poderia passar despercebida. Esses planos de honra não são bons em notar subterfúgios, nem em distinguir o que é um comportamento estranho em humanos ou naqueles que já foram humanos. Você vai conseguir. E depois do julgamento, Kelek pode insistir que precisa visitar o retiro, o que vai deixar os ex-plenos completamente ignorantes em relação ao que você fez. Isso seria errado, Mraze. Parece errado. Mais cedo, Vel exigiu um acordo. Embora eu normalmente rejeite esse tipo de conversa, achei encorajador o fato de ela não ter exigido dinheiro nem poder. Ela queria informação. Saber por que estava fazendo o que fez. Vocês três são caçadoras de valor. Então vou revisar nosso acordo conforme solicitado. Faça o que eu pedi e a liberarei do seu treinamento. Você será membro pleno da nossa organização. Não só terá acesso ao conhecimento que procura, como também terá voz ativa no que estamos fazendo. Nos nossos planos maiores. Dentro dela, Vel ficou em alerta ao ouvir isso, mas Shallan ficou surpreso ao ver quanto ela reagiu àquela oferta. Uma sangue espectro plena? Aquela era a maneira de... Aquela era a maneira de... Atacar um arauto. Parece errado, Mraze. Muito errado. Você é fraca. Sabe disso, retrucou ele. Shallan baixou a cabeça. Mas parte de você não é,
continuou ele. Uma parte que pode ser forte a esse ponto. Deixe esse seu lado fazer o que precisa ser feito. Salve seu marido, seu reino e seu mundo de uma só vez. Torne-se a caçadora, Shala. Torne-se a faca. Os espranos de honra que cercavam o grão-juiz abriram espaço para Adolin, que se aproximava, seguido por Mesclada. Ele não deixou de notar os olhares raivosos que muitos lançavam à sua esprena. Não, não havia nenhuma simpatia entre aquelas duas variedades. Ele deveria sentir reverência pelo grão-juiz. Aquele era Kelek, embora os esprenos o chamassem de Kalak por algum motivo. Era um dos arautos, de acordo com a Mesclada. Muitas pessoas no lar de Adolim pensavam em Kelek como pai das tempestades, e embora aquilo nunca houvesse sido verdade, ele era um dos seres mais antigos de toda a criação. Um deus para muitos, um soldado imortal pela justiça e pela honra. Ele também era baixo e com cabelo ralo. Parecia o tipo de homem que administraria uma cidadezinha no interior de Aletikar. E se tinha qualquer coisa em comum com Ash ou Tawny, os dois arautos que residiam em um retiro. Bem, a experiência de Adolin com aqueles dois baixaram suas expectativas para aquele caso em particular. Kelek falou com vários líderes dos espenos de honra enquanto andavam calmamente até a parte mais baixa do plano ocidental, adentrando um caminho de rochas feito com uma multidão de pedras arredondadas e coloridas que imitavam vagamente o padrão de uma rajada de vento. O grupo fez uma pausa quando avistou a Dorin à frente. Ele removeu a mão da espada em sinal de respeito, então fez uma mesura para o arauto. Um humano? Por que ele está aqui? Ele parece perigoso, Sekir, disse Kelek. Ele é, disse o espreno de honra ao lado de Kelek. Sekir era um líder da fortaleza e tinha a aparência de um espreno de honra idoso, com uma longa barba branco-azulada. Esse é Adolin Collin, filho de Dalinar Collin. O vinculador? Questionou Kelek e recuou diante de Adolin. Pelos céus, por que vocês o deixaram entrar aqui? Eu vim, ser grandioso, para solicitar o auxílio dos esprenos de honra na nossa batalha atual, afirmou Adolin. Sua batalha atual? Contra Odium? Kelek deu uma gargalhada. Garoto, vocês estão condenados. Entendi isso, certo? Tanavast está morto. Por completo. O Sacro Pacto foi quebrado, de algum modo. O que resta é tentar pular do navio antes que afunde. Santo Lorde, nós deixamos de se entrar porque ele se ofereceu para ser julgado no lugar dos humanos pela dor que eles causaram ao nosso povo, explicou Sekeir. Vocês vão julgá-lo pela traição? Indagou Kelek, lançando um olhar confuso para os outros. Isso não é um tanto extremo? Ele se ofereceu, Santo Lorde. Não é muito esperto, hein? Kelek olhou para Adolin, que hesitantemente se levantou da mesura. Ah, você se meteu numa enrascada, garoto. Eles levam esse tipo de coisa muito a sério por aqui. Espero mostrar a eles, ser grandioso, que não somos inimigos. Que o melhor caminho a seguir é se juntar a nós no nosso combate. Essa é, por assim dizer, a escolha honrada. Honra está morto, retrucou Kelek irritado. Você não está prestando atenção? Este mundo pertence a Odium agora. Ele tem a própria tempestade, pelo amor dos céus. Mesclada cutucou Adolin. Certo. Ele estava tão distraído com Kelek que havia se esquecido do propósito de encontrá-lo. Ser grandioso. Decidi fazer uma petição para um julgamento por testemunhas. Estaria disposto a me conceder isso? Perguntou Adolin. Julgamento por testemunhas? Repetiu Kelek. Bem, isso faria com que esta confusão acabasse mais rápido. O que você acha, Sekir? Não acho que seria prudente. Espera aí, eu não ligo para o que você acha, interrompeu Kelek.
Aqui estou eu, anos depois de me juntar a vocês, e vocês ainda não sabem como me tirar desse planeta amaldiçoado. Tudo bem, garoto. Você terá um julgamento por testemunhas. Nós podemos começar hum, depois de amanhã? Isso é aceitável para todo mundo? Ninguém levantou objeções. Ótimo, disse Kelec. Depois de amanhã será. Então, tudo bem. Ah, vamos fazer isso no fórum, sim. Acho que todo mundo vai querer assistir. E lá tem muitas cadeiras. Faça uma objeção a isso, sussurrou Mesclada para Adolin. Não deixe isso ser. Você não quer ter que persuadir a audiência, além do juiz. Ser grandioso. Eu gostaria que fosse uma discussão pessoal e íntima de... Começou Adolin, mas Kelec o interrompeu. Que pena. Você deveria ter pensado nisso antes de vir aqui criar uma tempestade. Todo mundo sabe como esse julgamento vai acabar. Então é melhor fazer com que seja divertido. Adolin sentiu um buraco se abrir no estômago, enquanto Kelec conduzia o grupo de espinos de honra ao redor dele. Embora poucos dos juízes olhos claros de fato fossem imparciais, havia uma expectativa de que tentariam agir com honra diante dos olhos do Todo-Poderoso. Mas aquele arauto basicamente afirmara que o julgamento seria uma farsa. Aquele homem havia decretado sua sentença antes mesmo de ouvir quaisquer argumentos. Como enrochar? Aquilo foi considerado uma divindade algum dia, pensou Adolinha atordoado. Os arautos haviam decaído muito. Era isso, ou talvez aquelas 10 pessoas sempre houvessem sido apenas isso, pessoas. Afinal, coroar um homem como rei ou grão-príncipe não o tornava necessariamente mais grandioso do que ele havia sido antes. Adolin sabia disso por experiência própria. Você poderia ter se saído melhor, disse Mesclada. Mas pelo menos um julgamento por testemunhas é. Venha, eu tenho um dia, parece, para prepará-lo para ser lançado na cova dos esprenos de raiva.